Oi, gente, bom dia. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe grandemente nessa jornada, nesse dia maravilhoso e bendito que Ele fez. Seja bem-vindo a mais um Aquecendo o Coração. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar e creio que ela vai ser para você aquilo que foi para Elias, força para você continuar a sua caminhada. E eu quero falar exatamente sobre esse tema que você viu aí. Por fora combates, por dentro temores, é um texto bíblico que eu quero ler com você, que está lá no livro de Coríntios, mais precisamente, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7. É um texto poderoso que eu quero ler com você, que vai falar muito ao teu coração. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. Então deixa eu explicar para você o que estava acontecendo aqui para você entender. Paulo estava em viagem, indo encontrar-se com o seu amigo na fé, com o seu discípulo Tito, em Troade. Não encontrando ele em Troade, Paulo ele foi para Macedônia. E eles dizem aqui o seguinte, que nem quando eles chegaram a Macedônia, eles tiveram tranquilidade, tiveram descanso. Pelo contrário, eles foram atacados de todos os lados. Por fora combates. Olha isso, gente. Por fora combates. Por dentro temores. Ou seja, Paulo literalmente ele estava sendo atacado de todos os lados. Deixa eu dar para você mais ou menos um panorama do que estava acontecendo. Paulo estava sofrendo com perseguições de coríntios, não da igreja, mas de líderes e mestres, falsos mestres naquela cidade, que estavam apedrejando a imagem de Paulo, a integridade ministerial, a doutrina de Paulo, além de, claro, naquela cidade, ele ter sofrido açoites, ele ter sofrido agressões físicas, literalmente. E algo que preocupava muito Paulo era em relação à própria igreja. Ele temia que aqueles irmãos esfriassem na fé, se desviassem, dando ouvidos aos falsos mestres, aos líderes religiosos que atacavam literalmente os ensinos do apóstolo amado. Então aquilo machucava muito ele. E aí quando ele chega à Macedônia, ao invés de alívio pela viagem para encontrar-se com o seu irmão e amigo Tito, não, mais combates, mais guerras, mais lutas. Então ele fala isso que a gente acabou de repetir e quero mencionar para você novamente. Por fora, combates. Por dentro, temores. Ou seja, as agressões físicas, as agressões verbais e tantas outras coisas. Por fora vinham os combates. Por dentro, a carne clamava de temores, aquela insegurança, aquele receio do que estaria por vir, já que tantas coisas ruins já estavam acontecendo. Então, ataques de todos os lados. Você já teve essa sensação de estar sendo atacado de todos os lados ou de muitos lados? Pode ser que você não teve apenas, mas você está vivendo ou já viveu isso na pele, na sua vida. É luta de um lado, luta do outro, ataque de um lado, batalha do outro, guerra do outro, e parece que você não vai suportar. Parece que você não vai aguentar. Mas uma coisa eu quero dizer para você, quando nós estamos nas mãos de Deus, Deus ele está vendo tudo isso que está se passando com o seu escolhido, com a sua escolhida. É isso mesmo. Quando você está em guerras assim, batalhas extremas, você pode ter certeza que Deus está a par de tudo o que está acontecendo, assim como ele estava a par do que estava acontecendo com o seu filho amado, o apóstolo Paulo. E aí o que é que Deus faz? Bom, eu quero ler isso com você, faço questão de ler isso aqui com você, que é a continuação do texto. 2 Coríntios 7, versículo 6 diz assim: Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-me com a chegada de Tito. Era o amigo com quem Paulo iria conversar,
com quem Paulo iria desabafar, Paulo iria ouvir e ser ouvido. E ele diz assim: e Deus que consola os abatidos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, Deus consola os abatidos. Deus está olhando para você e quem sabe através dessa ministração, Deus está providenciando consolo para ti. Não somente através dessa ministração, mas Deus pode estar usando pessoas ou providenciando pessoas, ou nem precisa ser pessoas no plural, pode ser no singular, pessoa, uma, para trazer consolo para ti. Deus que consola os abatidos, consolou-me com a chegada de Tito. Era um amigo com quem ele iria ter um tempo de mesa, ele iria tomar um café, vamos usar essa força de expressão, né? Era um amigo com quem ele iria conversar, desabafar, chorar, abrir o coração, sabe? Consolar e ser consolado por ele. Deus que consola os abatidos, consolou-me com a chegada de Tito. Quero dizer para você que Deus nunca vai te deixar só. Se você o ama de verdade, se você tem conversado com ele todos os dias, lançado sobre ele toda a tua ansiedade. Ele está vendo os combates externos e internos que você está passando. Ele está acompanhando tudo isso. Ele está a par de tudo isso. E que conversa é essa de que Deus não vai te ajudar? Que conversa é essa de que você vai ficar só, de que você vai ser derrotado por causa disso que você está passando? Não, jamais. Deus consola os abatidos. E Ele age na hora certa, de forma plena, completa e age com perfeição. Porque quando Tito chega, o amigo amado de Paulo, ele chega, além de trazer consolo com a sua presença, com o seu ombro amigo. Sabe o que é que acontece também? Paulo diz assim, no versículo seguinte, ó, e não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Aqueles irmãos que estavam preocupando Paulo pelo fato de estarem sendo atacados por falsos mestres, e Paulo temia a falência espiritual, a falência na fé daqueles irmãos. As notícias que Tito traz de Coríntios são as melhores possíveis. A igreja está bem, os irmãos estão firmes na fé. E outra coisa, Paulo, eles estão preocupados com você. Eles estão orando por você. Eles estão pedindo a Deus pela sua vida. Eles estão desejando te ver. Notícia melhor do que essa, Paulo não poderia receber. Quer dizer que eles estão bem? Quer dizer que os falsos mestres não estão conseguindo o êxito que eles querem em destruir a fé, o evangelho no coração daquele povo? Não, Paulo. Eles não estão conseguindo. O seu trabalho foi bem feito. Deus, que é o Senhor da obra, Ele está operando poderosamente e o coração daqueles irmãos e daquela igreja está firmada no Senhor. Eu fico imaginando a alegria no semblante de Paulo, as lágrimas rolando e o júbilo na presença de Deus, em saber que o trabalho dele no Senhor não era vão. Aleluias! Eu quero dizer isso para você, que a tua confiança em Deus, que a tua perseverança nele não é vã. Continua firme, clamando, orando nos seus propósitos de busca, de consagração, de jejum, de dedicação, de entrega, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Você está batendo na porta do Senhor, você pode esperar mais tempo ou menos tempo, essa porta vai ser aberta, você vai experimentar milagres, providência, o sobrenatural de Deus na sua vida como nunca antes. Apenas continue. Eu sei que por fora vem combates, por dentro vem temores, inseguranças, ansiedades, mas Deus consola os abatidos. E assim como Ele consolou esse servo de Deus, Deus também vai te consolar e vai cuidar de tudo. Na verdade, Deus já está cuidando de tudo. Pode acreditar nisso. Eu quero transmitir isso nesse vídeo para você. Deus está cuidando de tudo na sua vida e na sua história. Vamos falar com Ele sobre isso? Agradecer-lhe por essa palavra e crer que está acontecendo, enquanto você ora, uma intervenção sobrenatural desse mundo invisível que você não vê, mas que você crê que ele é bem real e que Deus está ao teu favor. Vamos falar com Deus?
Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, santo, justo e fiel, eu te glorifico pela tua palavra. O Senhor é o Deus que consola os abatidos, Paulo falou isso, e nós cremos que é verdadeiramente isso. Há pessoas que estão vivendo, meu Deus, não exatamente o que o teu servo viveu, mas estão vivendo por fora combates, mas por dentro temores. Mas assim como o Senhor consolou o abatido Paulo, o Senhor também pode consolar essa pessoa. Como eu não sei, de que maneira eu não sei. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. Então faz isso, meu Deus, em nome de Jesus. Olha para essa tua serva que há dias chora. Olhe para esse teu servo que sente um aperto no coração. E às vezes nem consegue chorar, mas há uma angústia que corrói ele por dentro. Por fora combates, por dentro temores, ataques de todos os lados. Mas através dessa palavra que o Senhor nos trouxe hoje, o Senhor está trazendo resposta. Vem resposta por aí, vem milagre por aí, vem um Tito no nosso tempo, vem um Tito de Deus, vem um Tito enviado pelo Espírito Santo para trazer consolo e boas notícias, notícias maravilhosas para a glória do Senhor. Ah, Deus, como eu acredito nisso. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas e oro para que haja uma intervenção sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, porque Tu és o Deus que consola os abatidos. Oh, Deus maravilhoso, abençoe cada pessoa e que o coração delas esteja aquecido com a Tua palavra e com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Digite o seu amém, deixe o seu comentário e não acredito que você vai ficar aí com isso aqui só para você. Compartilhar, dividir o pão. Muitas pessoas serão fortalecidas com isso aqui que você ouviu. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado pela sua atenção e até amanhã, se assim Deus permitir.